Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à discussão do nosso sexto capítulo do nosso livro, que fala sobre a natureza e a sociedade nas paisagens. De início, é importante ressaltar quais são os objetivos da nossa aula a partir desse capítulo. Hoje nós iremos identificar e compreender a relação dessa interdependência dos elementos da natureza nas paisagens terrestres. Vamos relacionar o processo de formação do solo e a independência dos elementos da natureza. Identificar as relações entre os elementos da natureza e a sociedade e relacionar as transformações identificadas na paisagem com relação à interação da sociedade com o meio natural. De início, eu trago aqui algumas paisagens onde a gente vai falar, sobre a relação entre os elementos da natureza nas paisagens terrestres. Então, os elementos da natureza, como a vegetação, o clima, o relevo, o solo e a hidrografia, eles estabelecem diferentes combinações, na superfície terrestre. Ou seja, cada uma delas resulta em paisagens com características diferentes. Como assim? Por exemplo, a questão da água, por exemplo, Por exemplo, as cachoeiras. O fenômeno das águas ocasionam, por exemplo, esses tipos de relevo mais acidentado, Então, com a queda d'água, o que dá a formação dessa cachoeira. Essas dunas, por exemplo, acontecem geralmente em relação ao vento, Ou seja, carregando sedimentos que são a areia que a gente conhece, que vai formando esse tipo de paisagem. Aqui ao lado a gente pode ver um paredão rochoso, Ou seja, ali tem uma parede recoberta de solo, de rochas, melhor dizendo. Então, a água, que vem do mar, quando ela alcança, quando ela alcança esse paredão, ela vai escavando e vai formando esse paredão rochoso. Então, através desse fenômeno, das ondas da água, quando batem, vai escavando e formando esses paredões. Então, a vegetação, o clima, o relevo e o solo e também a hidrografia, que é a questão da água, são elementos que contribuem para diferentes tipos de paisagem, conforme as suas combinações. Bem aqui a gente vai entender como é essa formação do solo, que é a terra onde a gente pisa. Por exemplo, como é que o solo ele é formado? Vamos ver aqui. Bom, aqui são as camadas do solo, que a gente pode ver. A primeira camada, que é chamada a rocha-mãe, que é a parte mais interior, do solo, ou seja, a última camada. A segunda parte, que é quando acontece a desagregação do solo, que é essa material parental, que já é a rocha mais desagregada. O terceiro perfil, que a gente chama assim também, é o subsolo, que já é a questão da argila e tudo mais, que é a acumulação da argila na camada superior. A segunda camada, que é a camada superior do solo, essa já tem minerais, que ocorreram a lixiviação. E acima, pessoal, que é a parte superior do solo, que é onde a gente pisa, vamos dizer assim. E lá, o que acontece? É a partir dessa parte, que se acumula um material orgânico, que são restos de folhas, Tudo isso é importante porque são nutrientes que vão ajudar o desenvolvimento desse solo, tá? Então, como é que o solo é formado? Então, existem alguns processos. O primeiro dele, que é o processo de adição, que é o material mineral e orgânico,
que é adicionado nesse solo. O processo de translocação, perdão, que é quando há esse transporte da água, né, e também dos nutrientes, juntamente com essas argilas e nutrientes, né? O processo de transformação, que é o intemperismo, que é a atividade biológica desses materiais que são inseridos, e também a remoção, né, que é a matéria orgânica e o mineral. Então, o solo tem camada importante, né, a rocha matriz, as demais camadas, né, que ficam na parte superior, e a primeira camada, que é a camada que contém material orgânico, que o mesmo vai ser absorvido desse solo, para contribuir para o seu desenvolvimento. Outra questão também que vem discutindo no livro, né, são as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas são movimentos de grandes massas de água dentro de um oceano ou mar. Tal qual a circulação dos ventos. As correntes marítimas têm a característica de influenciar o clima das regiões em que elas atuam, né, pois possuem direções e constâncias bem diferentes. Por exemplo, existem as massas de ar quente e as massas de ar fria. As massas de ar quente, elas são correntes marítimas mais superficiais, de forma que suas águas elas apresentam temperaturas mais elevadas, ou seja, mais quentes. E esses tipos de massa de ar, ela ocorrem principalmente a partir da linha do Equador em direção aos polos. Por exemplo, as correntes do Brasil, né, das Guianas e do sul equatorial. A gente pode ver aqui no mapa. E também as massas de ar fria, né, que são correntes marítimas mais profundas. Então, as suas águas elas apresentam temperaturas mais baixas. E elas ocorrem a partir dos polos em direção ao Equador. Outra questão também é a relação entre a altitude do relevo e a vegetação. Por exemplo, os fatores que influenciam o clima são aqueles que nos explicam a variação dos elementos climáticos. Os principais fatores climáticos são a latitude, a altitude, as massas de ar, a continentalidade e a maritimidade, as correntes marinhas, o relevo e a vegetação. A latitude, quanto maior a latitude, mais baixa a temperatura. A altitude, ela interfere nas condições climáticas à medida que varia. Quando temos um aumento da altitude, a temperatura cai. Então, por exemplo, vamos ver aqui nesse desenho, né? Qual é a relação da altitude com relação ao relevo e à vegetação? Por exemplo, essas áreas mais montanhosas, né? Geralmente, elas são áreas mais frias, justamente pelo grande volume, pela questão da altitude mesmo, né? Já essas áreas mais baixas tendem a ser mais quentes, então isso vai influenciar, essa altitude ela vai influenciar tanto no tipo na questão do relevo, né? Essa relação que tem, como também na vegetação. Por exemplo, quando é um lugar que não tem tanta vegetação, ela tende a ser mais quente também. E ainda dando continuidade a essa relação entre a natureza e a sociedade nas paisagens, a gente pode ver aqui duas imagens aqui. Então, o ser humano ele intervém na natureza, retirando dela recursos para suprir suas necessidades, cultivando lavouras, construindo moradias, estradas, viadutos e indústrias. Há situações em que os aspectos naturais ele influenciam diretamente nas atividades desenvolvidas pelas pessoas. A interação da sociedade com o meio natural ela ocorre por meio do trabalho realizado pelo homem, o que resulta nas transformações e adaptação do meio observado nas paisagens. Por exemplo, essa primeira imagem a gente vê
um viaduto, né, que foi construído a partir do homem, né, de suas técnicas, e ele construiu em cima de uma floresta. Então ele construiu pensando no que iria possibilitar, né, que é a questão da locomoção. Então assim foi um meio, né, que o homem encontrou para poder haver essa locomoção de veículos, né, mesmo interferindo na paisagem natural, né? Então, modifica totalmente a paisagem e também o contexto na qual ela está sendo inserida e possibilitando assim também um outro tipo de utilização dessa paisagem a partir dessa transformação do homem. A outra que a gente pode ver aqui também é a questão das palafitas, que são essas casinhas que são construídas geralmente em áreas que chovem bastante, por exemplo, na região da Amazônia. Então, essas casas, muitas vezes essas pessoas, como não têm outra condição, por serem áreas que tendem a ter como característica, né, solos mais, posso dizer, mais úmidos, né, e muitas vezes tem que conviver ou tem que construir casa por não ter outra condição, então as pessoas elas se sujeitam a morar em cima das águas. Então, elas constroem essas casas para poder ter um lar. Por mais que para a gente, que a gente vive em casas em que o solo ele não tem, né? Ele não é característico dessa, igual essa figura, mas em outras regiões que a realidade é bem diferente. Então, o único meio foi o homem ele se reinventar a partir da sua técnica para tentar estabelecer, né, a sua moradia diante do meio em que ele vive. Então, aqui também há uma transformação das paisagens, né, desse lugar através da construção do homem. Outra questão também são os rios e a energia hidrelétrica. A hidrelétrica é um conjunto de obras e equipamentos que produzem energia elétrica através do aproveitamento hidráulico dos rios. Nas hidrelétricas, a energia potencial gravitacional da água é transformada em energia cinética de rotação, que posteriormente é convertida em energia elétrica. Para transformar as forças da água em energia elétrica, a água que é repassada passa por dutos forçados, gira a turbina, que por estar interligada ao eixo do gerador, faz com que este entre em movimento, gerando essa eletricidade. Então, a questão dos rios, né, também contribui, né, para essas usinas hidrelétricas também. Os rios e as hidrovias. Além da questão da hidrelétrica, né, que os rios, através da água, eles favorecem a questão da energia, eles também têm outra utilidade importante, né, que é essa questão das hidrovias, que é uma forma de transporte que é utilizado sobre as águas, né, dos rios e também em lagos, onde sua principal função é a de realizar o transporte de pessoas e principalmente de mercadorias. Nesse contexto, a hidrovia ela funciona como uma rua sobre as águas, onde o transporte hidroviário ele é realizado em rios, canais, mares e outros leitos também. Então, eles funcionam como uma rodovia ou uma ferrovia e tem como objetivo transportar os produtos de um lugar para o outro. Então, a questão dos rios também ele tem sua importância, né? A partir dessas hidrovias que são utilizadas como eles falam, como um meio, né, de se transportar tanto pessoas como também mercadorias. Outra questão também é a importância de se estudar o relevo, né? Na agricultura é fundamental a gente conhecer o relevo,
da área que vai ser cultivada. No caso de terreno inclinado, de encosta, é necessário fazer curvas de canais. Então, na agricultura, o relevo também tem essa relação, né? Então, o relevo ele pode dificultar, muitas vezes, ou até facilitar a produtividade agrícola. Por exemplo, em áreas de costa, com maior declividade, pode ocorrer maior processo de erosão causado pela ação da água e das chuvas. Por exemplo, aqui nesse desenho. Então, dificilmente, aí serão áreas que irá facilitar a questão da produção, né? Então, dificulta. Por isso que é importante, necessário estudar o tipo de relevo em que a gente vai utilizá-lo, né? A inclinação do terreno, ela vai dificultar o uso de máquinas, de colheita e principalmente o transporte dessa produção. Então, essa figura a gente pode ver o cultivo em curva de nível, né? Cultivo em áreas de várzea, planícies inudáveis dos rios. Então, aqui a gente já vê a diferença, né? Áreas que, se a gente não se atentar, são áreas que irão dificultar, né, esse processo de produção. Tanto essas áreas muito cobertas de várzeas, né, de inundações, como essas áreas de altas encostas. Então, pessoal, é basicamente isso. É um capítulo bem pequeno, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá bom? Então, fica aqui meu abraço, tá? E muito obrigada a todos pela atenção.